Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo. Estamos fazendo a leitura do Evangelho de Jesus conforme escreveu João. Estamos no capítulo 18 hoje. Lemos o 17, que era a oração intercessória de Jesus, e agora caminhamos para os eventos finais até a morte de Jesus. Capítulo 18 diz que Jesus, após fazer essa oração intercessória, ele sai dali e vai para o jardim chamado Getsemane. Era um lugar, talvez para orar, talvez para buscar em Deus ali a força necessária para enfrentar o que viria por ele. E no capítulo 18, acontece ali no jardim, né, do Getsemane, a aflição, a grande aflição de Jesus, onde ele sua sangue, né, transpira sangue. Ali também acontece a traição de fato, quando Judas vem com os guardas pretorianos para prender Jesus, beija sua face. Acontece ali também quando Pedro tenta defender Jesus cortando a orelha de Malco, Jesus recolocando, né, fazendo um milagre ali e colocando novamente no lugar a orelha desse soldado. Jesus então é preso, pois ele diz, né, a quem buscais? E eles dizem Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. E ele diz, sou eu. Então os guardas levam ele, você já conhece essa história, levam ele para Anás. Anás e os outros homens ali começam o julgamento juntamente com os religiosos, os líderes religiosos, acusação, essas coisas todas. Acontece também que Pedro, né, nega Jesus, confirmando aquilo que Jesus já havia dito: antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E ali Pedro nega Jesus 3 vezes antes que o galo cante. E é bom lembrar aqui que galo aqui não é o animal, é a troca de guarda que acontecia e eram tocadas trombetas para que os soldados fizessem essa troca. Anás interroga Jesus, a partir do versículo 19, Pedro nega novamente, Jesus é levado a Pilatos, a partir do versículo 28, Pilatos interroga Jesus, acontece ali aquele interrogatório, e após isso, vendo que Pilatos, né, que ele não tinha poder nenhum, porque ele diz, eu tenho poder para te libertar. E Jesus responde para ele, nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Essa história, né, é muito interessante, você pode fazer essa leitura aí. E a partir do capítulo 19, no versículo 27, começa a crucificação, o martírio, açoites, escárnio, vergonha e aquela humilhação toda que Jesus passou ali e sofrendo, né, esse martírio que ele precisava passar. Nós temos já Jesus crucificado, onde os soldados, né, deitam sortes ali para ver quem ficava com a roupa ou as vestes de Jesus. Temos o fato, né, da morte dele, onde ele diz, está consumado todas as coisas, ou seja, a obra que Jesus veio fazer foi cumprida fielmente. A partir do versículo 31, nós vemos aqui aquele episódio onde um dos soldados, ele vem, fura ao lado de Jesus com uma lança, ali saindo sangue e água, símbolos, né, da purificação do pecador. Acontece também o sepultamento de Jesus, a partir do versículo 38. Então nós temos aqui esse grande episódio da crucificação, da condenação, do julgamento, do martírio que Jesus sofreu, e tudo isso que ele sofreu, tão grandioso, né, tão vergonhoso. Você já deve ter assistido vários filmes que falam sobre essa paixão de Cristo.
E tudo isso era o preço que cada um de nós deveria pagar. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi o substituto, porque toda a história do sacrifício sempre apontou para uma substituição. Aqueles animais que eram sacrificados no passado, antes de Cristo, eles não podiam, de uma vez por todas, purificar o pecador, o ser humano pecador. Mas Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele, como representante legal do homem aqui na terra, sendo agora aquele que não pecou como Adão, ele pôde restaurar o homem que se arrepende, confessa seus pecados e o recebe como Salvador. Ele pôde restaurar esse homem novamente a condição de comunhão com Deus o Pai. Isso é a obra redentora. Isso é a Páscoa, Cordeiro que é sacrificado em nosso lugar. E quando nós cremos nesse sacrifício, quando nós recebemos o sacrifício de Cristo nas nossas vidas, é como o povo de Israel lá no passado, que comia esse cordeiro que foi sacrificado para que nós não sofrêssemos a condenação juntamente com o mundo. Porque o Egito, o faraó, simbolizava o mundo e o príncipe desse século, que serão julgados, ou já foram julgados por Deus o Cristo, porque ele venceu na cruz. Ele venceu ali. Mas se Jesus tivesse morrido somente para o perdão dos nossos pecados, seria um ato. Mas a sua ressurreição ao terceiro dia nos dá a garantia, a certeza de que nós também ressuscitaremos com ele no dia determinado por Deus o Pai. Essa é a história da Páscoa. Essa é a grande história da graça. Todos nós temos direito a ela, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que Jesus veio conquistar por nós. Estamos às vésperas da Páscoa, que comemoramos, assim como comemoramos. E cabe a nós lembrar-nos desse sacrifício, que não foi oferecido por mim nem por você, mas foi oferecido por Deus, o nosso Criador. O próprio Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Eu e você podemos ter a vida eterna. Nós podemos nos alegrar por termos a vida eterna, porque nós cremos no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós comemos desse Cordeiro que foi sacrificado em favor de cada um de nós. Nós nos apropriamos do sacrifício substitutivo que Jesus nos proporcionou. Alegre-se, comemore, celebre, porque Cristo é a nossa Páscoa. Desejo a você uma feliz Páscoa, fique na paz. Amanhã, se Deus permitir, falaremos da ressurreição, que é a nossa esperança. Temos uma esperança que ressuscitaremos assim como Cristo, o Cordeiro de Deus, ressuscitou, sendo o primeiro, a primícia dos que dormem. Deus abençoe grandemente você, sua família, tudo que você empreender. Deus derrame a sua bênção sobre a sua casa. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.